Em uma reviravolta surpreendente, a princesa Anne teria impedido a rainha Camila de participar das reuniões para a cerimônia de coroação do príncipe William. Dentro do palácio, as tensões aumentaram tanto que a família real agora enfrenta uma séria divisão, que pode abalar a ordem cuidadosamente mantida pela monarquia. Mas o que levou Anne a tomar uma atitude tão drástica? Existe um desentendimento entre ela e Camila? Vamos explorar a inesperada decisão da princesa Anne de manter Camila afastada dos preparativos para a coroação do príncipe William. A chocante exclusão de Camila do círculo real. Apesar de séculos de tradição, regras rígidas e rituais praticados com meticuloso cuidado, a família real nunca esteve verdadeiramente preparada para este momento. O que deveria ter sido uma transição de poder tranquila e unida, com o príncipe William assumindo o cargo com confiança e o apoio de toda a instituição, transformou-se lentamente em algo muito mais perigoso. Uma guerra silenciosa e invisível se desenrolava dentro da família. Lealdades estavam divididas, a resistência era silenciosa, e movimentos calculados eram feitos a portas fechadas, longe dos olhos do público. Então veio o choque que ninguém esperava. A princesa Anne, conhecida por décadas como o membro mais disciplinado, belo e firme da família, tomou uma atitude que surpreendeu até mesmo os mais experientes membros do palácio. Em vez de oferecer seu apoio como todos previam, ela usou sua autoridade para interromper o progresso. Ela não gritou. Ela não fez um anúncio público. Ela simplesmente interrompeu o processo, e o fez com a precisão de um cirurgião. A rainha consorte Camila se viu discretamente excluída. Foi completamente deixada de fora das primeiras reuniões de planejamento e discussões sobre a próxima coroa. Isso não foi um acidente, nem um pequeno descuido. Assessores do palácio revelaram mais tarde que, durante semanas, convites, informações confidenciais e reuniões estratégicas cruciais circularam, mas o nome de Camila nunca constava em nenhum deles, nem uma única vez. O que tornou a manobra ainda mais impressionante foi a perfeição com que foi executada. Os conselheiros mais próximos de William agiram com rapidez e decisão, seguindo claramente a liderança da princesa Anne. Todos os documentos importantes, todas as conversas privadas, todas as decisões fundamentais relacionadas à futura coroação permaneceram dentro de um círculo íntimo rigidamente controlado. Um círculo íntimo que respondia apenas a Anne e William. Camila não soube dessa exclusão por meio de um comunicado oficial. Ela descobriu por acaso. Membros de sua própria equipe teriam perguntado por que ela não havia recebido um memorando de planejamento crucial, que deveria ter sido enviado automaticamente a ela. Foi naquele momento que ela não pôde mais ignorar o que estava acontecendo. O impacto emocional foi imediato e intenso. Dentro da Clarence House, fontes dizem que Camila se sentiu completamente pega de surpresa. Não foi apenas choque, foi uma profunda sensação de traição, não só pela princesa Anne, mas por todo o sistema real do qual ela acreditava finalmente fazer parte. E, no entanto, fiel à tradição secular do palácio, ela não disse nada. Nenhum protesto, nenhuma correção, nenhuma resposta pública. Mas dentro do palácio, a mensagem era inconfundível. Não se tratava de um engano, nem de um erro de agendamento. Era algo deliberado. A família real havia traçado uma linha clara e Camila estava firmemente do lado errado dela. Alguns informantes afirmam que a princesa Anne agiu puramente por lealdade a William, tentando protegê-lo de conflitos internos e tensões antigas. Outros acreditam que a atitude refletia uma luta muito mais profunda. Uma batalha por legado, influência e por quem realmente controla a monarquia quando o futuro está sendo decidido. À medida que a história se espalhava discretamente, as especulações explodiam. Independentemente da verdadeira motivação, uma coisa era clara. A atmosfera no palácio havia mudado drasticamente. Sem uma única palavra pública, Camila foi informada de que seu papel não era mais essencial, talvez nem mesmo bem-vindo. E ao fazer essa declaração ousada, a princesa Anne pode ter desencadeado uma virada na história da família real. Seria essa uma reação à crescente exposição pública de Camila e à sua influência discreta nos bastidores? Teria a princesa Anne finalmente chegado ao seu limite com a influência cada vez maior de Camila? Vamos analisar mais de perto a resistência silenciosa de Anne a Camila. Dentro da família real, a princesa Anne sempre foi vista como o pilar inabalável que mantém a monarquia unida.
a força constante e inabalável que garante que tudo permaneça em ordem. Ela é conhecida por sua disciplina de ferro, seu profundo respeito por tradições seculares e uma vida de serviço realizada discretamente, sem buscar atenção ou criar dramas pessoais. Anne não corre atrás das câmeras nem busca manchetes. Mas quando ela faz um movimento, o palácio observa atentamente. Sob sua aparência calma e controlada, porém, uma tensão crescente ferve, uma tensão que poucos fora do círculo mais íntimo compreendem completamente. No centro dessa tensão está Camilla. Desde os primeiros momentos em que Charles e Camilla começaram a aparecer em público como um casal, Anne nunca se permitiu suavizar sua relação com ela. Ao longo dos anos, enquanto Camilla passava de alvo de críticas generalizadas à rainha consorte, a postura de Anne permaneceu a mesma, fria, distante, precisa e ponderada. Enquanto outros membros da realeza faziam esforços evidentes para acolher Camilla na família, Anne limitou-se estritamente ao que o protocolo exigia. Não houve gestos afetuosos, projetos conjuntos ou sinais de genuína proximidade, apenas cumprimentos educados e nada mais. Sua distância nunca teve a ver com ciúme ou antipatia pessoal. Tratava-se de princípios. Anne sempre acreditou em hierarquia, dever e na ideia de que respeito e status devem ser conquistados por meio de longos anos de serviço, e não construídos através da simpatia pública ou de uma gestão de imagem cuidadosamente polida. Para ela, a ascensão de Camilla, impulsionada pelo casamento e por uma redenção pública cuidadosamente orquestrada, parecia imerecida. Uma fonte próxima ao palácio recordou um momento íntimo após um evento em Balmoral, quando Anne confidenciou a uma pessoa de sua confiança. Algumas pessoas usam a coroa por dever, outras por aparência. Ela não citou nomes, mas o significado era claro. Quando Charles se tornou rei, a inquietação de Anne aumentou. A influência de Camilla parecia expandir-se a um ritmo surpreendente. Ela se envolveu mais nas decisões de protocolo, tornou-se mais assertiva em eventos públicos e cada vez mais confiante em moldar a forma como era vista dentro da estrutura real. Para Anne, isso não era confiança, mas sim ultrapassagem de limites. Parecia que Camilla estava tentando reescrever seu próprio papel na monarquia, em vez de aceitar os limites impostos pela tradição. A tensão não era visível apenas em público. Nos bastidores teria vindo à tona durante pelo menos 2 importantes ocasiões de Estado. Assessores do palácio afirmam que Anne interveio quando Camilla tentou assumir a liderança em assuntos cerimoniais. Um incidente particularmente marcante ocorreu em uma recepção diplomática, onde Anne teria interrompido Camilla no meio de uma conversa com um diplomata estrangeiro, assumindo a condução da conversa com calma, mas firmeza. Não foi um ato de rivalidade. Na visão de Anne, foi uma correção necessária, uma forma de manter a ordem. Em particular, Anne começou a conversar com o príncipe William. Ela o alertou de que a crescente assertividade de Camilla estava começando a confundir apoio simbólico com influência real. Ana temia que, se isso continuasse sem controle, pudesse perturbar o delicado equilíbrio de autoridade que permite o bom funcionamento da monarquia. Sua preocupação não era pessoal, mas estrutural. Ela acreditava que a própria instituição estava em risco. Segundo fontes internas, esses alertas marcaram uma discreta virada. Embora nunca tenha sido confirmado oficialmente, muitos agora acreditam que as conversas de Ana com Guilherme plantaram as primeiras sementes que levaram à redução do papel de Camilla no planejamento da coroação. Não se tratava de punição, mas sim de proteção. Ana não via a crescente presença de Camilla como um fortalecimento do trono, mas sim como uma ameaça potencial. Com Guilherme se preparando para um futuro já marcado pelo escrutínio público e pelas pressões da modernidade, Ana fez uma escolha cuidadosa e calculada. Agiu com discrição, decisão e sem alarde, protegendo a monarquia por meio de uma resistência silenciosa, em vez de um confronto aberto. Mas o que Ana pressentia, Guilherme talvez já temesse. Uma fonte próxima ao príncipe de Gales revelou que um encontro privado entre William e Camilla, há poucas semanas, mudou tudo. Nessa conversa confidencial, o futuro rei teria estabelecido uma posição firme sobre papéis e influência, apenas para se deparar não com compreensão, mas com uma fria resistência. Será que havia uma ruptura silenciosa dentro da família real? Vamos descobrir. O conflito oculto entre William e Camilla.
A tensão entre o príncipe William e Camila vinha crescendo lenta e quase imperceptivelmente há muito tempo. Não foi repentino nem explodiu em discussões acaloradas. Em vez disso, persistiu silenciosamente, escondendo-se em pausas que se prolongavam um pouco demais, em sorrisos educados que nunca chegavam aos olhos e em pequenos momentos que pareciam estranhos, mas que nunca eram verbalizados. Contudo, todo esse desconforto silencioso acabou transbordando durante uma reunião privada em Clarence House. Uma reunião que deveria esclarecer as coisas, mas que, em vez disso, revelou o quão grande havia se tornado o abismo entre eles. Em público, William sempre parecera calmo, respeitoso e ponderado. Ele desempenhou seu papel impecavelmente, a personificação da paciência e da dignidade. Mas, a portas fechadas, a pressão aumentava. Ele observava Camila assumir papéis cada vez mais visíveis nas cerimônias, falar com mais autoridade e se inserir em momentos que, na visão de William, deveriam pertencer ao futuro da monarquia, não ao seu passado. O que começara como um desconforto pessoal transformara-se em algo muito mais sério. Para William, não se tratava mais de sentimentos. Tratava-se da estrutura da monarquia, da hierarquia do poder e da futura coroa. Quando William solicitou a reunião, ele a encarou. Bufa, não como um enteado ou mesmo simplesmente como um membro da família, mas como o príncipe de Gales, preparando-se para o dia em que se tornaria rei. Seu objetivo era claro. Ele queria uma conversa calma e ponderada sobre limites, um apelo respeitoso por espaço. O que ele obteve em vez disso foi um confronto silencioso com William. Fontes familiarizadas com a reunião disseram que William falou diretamente, mas com cortesia. Ele explicou que, com o planejamento da coroação em andamento, precisava de espaço para moldar seu reinado, liderar e definir o significado de seu futuro como rei, sem se sentir ofuscado. Disse a Camila que sua presença, antes necessária e compreensível, começava a parecer intrusiva. Pediu que ela se afastasse das principais reuniões de planejamento, especialmente daquelas referentes a decisões simbólicas e cerimoniais que definiriam seu futuro governo. Não houve acusações, gritos ou tentativas de humilhação. Foi um pedido contido e educado. Camila, no entanto, não o interpretou dessa forma. Ela sorriu, mas o sorriso era cortante, com um toque sutil de desdém. Com um tom que misturava divertimento e indiferença, disse: "É tudo tradição simbólica, querido, nada mais." Para William, aquelas palavras não foram casuais. Representaram uma recusa em reconhecer a gravidade de seu papel e o momento histórico de transição. Uma negação de que a futura coroa não lhe pertencia mais. Algo dentro dele finalmente se quebrou. Quebrando seu autocontrole habitual, William respondeu com firmeza. Uma frase que, segundo fontes internas, ainda ecoa pelos corredores do palácio. "Esta coroa não lhe cabe moldar." As palavras foram duras e definitivas. Não houve gritos depois, nem discussões prolongadas, apenas silêncio, uma pausa pesada e tensa. Então William se levantou e saiu da sala, sem esperar por uma resposta. Sua decisão já estava tomada. No dia seguinte, ele se encontrou em particular com a princesa Anne. O momento foi intencional. Sua conversa com Camila havia deixado tudo claro. A questão deixou de ser um desconforto pessoal. Tratava-se de autoridade, da percepção pública e do legado a longo prazo da monarquia. Anne concordou imediatamente. Juntos decidiram que Camila seria excluída de todo o planejamento da coroação. Não a informaram de imediato. A abordagem foi discreta, cautelosa e deliberada. As pautas das reuniões foram sutilmente alteradas. As listas de convidados foram ajustadas. A correspondência foi redirecionada. As sessões de planejamento prosseguiram, mas sem o nome de Camila. O palácio, sempre regido por regras tácitas e sinais silenciosos, adaptou-se com rapidez e eficiência. Não se tratava de rebelião, mas sim de realinhamento. Guilherme havia estabelecido um limite. Ana o reforçou. Camila, porém, nunca fora do tipo que se deixava abater. Quando finalmente descobriu o que havia acontecido, sua reação foi explosiva. Fontes dizem que ela gritou: "Eu sou a rainha dentro da casa Clarence!" Porém, por trás de sua fúria, havia mais do que orgulho ferido. Havia medo. Medo de perder influência. Medo de ser apagada. A verdade chegou até ela não por canais oficiais, mas por acaso.
Uma pequena atualização no calendário, uma breve nota sobre uma reunião de planejamento da coroação no Palácio de Kensington, e o nome dela havia sumido. A princípio, sua equipe presumiu que fosse um erro administrativo. Mas, à medida que as ligações não eram atendidas e as mensagens ignoradas, a realidade se impôs. Ela não havia sido esquecida. Ela havia sido deliberadamente excluída. O pânico se espalhou por seu círculo íntimo. Os assessores pediram calma, discrição e paciência, mas a raiva de Camila transbordou. Aquilo não era apenas uma reunião. Foi um símbolo da sua voz cada vez mais fraca nos assuntos mais importantes. Movida pela sensação de traição, ela teria invadido uma sala de estar privada onde o rei Charles estava revisando documentos oficiais. As portas se fecharam atrás dela. Por vários minutos, vozes alteradas ecoaram pela Clarence House, embora nada tenha sido oficialmente reconhecido. "Eles não podem me tratar como uma convidada", ela teria gritado. Charles, dividido entre seu papel de marido e seu dever como rei, não ofereceu uma defesa clara. Ele não discutiu, nem interveio. Seu silêncio dizia tudo. Naquele momento, Camila percebeu algo que não esperava. Sua lealdade era com o filho. Por anos, Camila havia trilhado seu caminho com cuidado dentro da família real, remodelando sua imagem com paciência, charme e estratégia. Mas agora, a mesma instituição que antes a protegia havia mudado. Ela estava fora do círculo íntimo. Mesmo assim, recuar não era da sua natureza. Nos bastidores, ela mobilizou sua equipe. A gestão discreta deu lugar à estratégia aberta. Surgiram ideias. Entrevistas exclusivas, vazamentos discretos, aparições cuidadosamente planejadas, tudo com o intuito de relembrar o público de sua presença e importância. O objetivo não era expor a ruptura, mas recuperar influência dentro dela. Contudo, por mais que ela manobrasse, a verdade era inevitável. Os planos de coroação de Williams seguiram em frente sem ela. Alianças se consolidaram, decisões foram tomadas e a história que antes a incluía estava sendo reescrita. O golpe não foi apenas pessoal, foi estratégico. No mundo do poder real, visibilidade é tudo. E pela primeira vez desde que se tornou rainha ao lado de Charles, Camila viu seu próprio desaparecimento dos holofotes. Sua luta por relevância logo encontrou outro obstáculo. Enquanto ela se debatia, outra pessoa silenciosamente tomou seu lugar. Catherine, princesa de Gales, avançou sem drama ou resistência. Ao lado de William, ela trouxe calma, clareza e uma visão enraizada na confiança pública. Onde Camila lutava para ser vista, Catherine representava o futuro, firme, segura e alinhada com a coroa que ainda estava por vir. Naquela mudança silenciosa, o equilíbrio de poder foi selado. Talvez estivesse consolidando silenciosamente sua influência dentro da monarquia. Vamos descobrir. A crescente influência de Catarina. Enquanto rumores sobre o afastamento de Camila circulavam pelos bastidores do palácio, outra presença assumia o controle discretamente. Sem discursos, sem exigências, sem qualquer drama, Catarina não precisou pedir espaço, não precisou de permissão. Simplesmente o ocupou naturalmente, emanando uma autoridade serena que falava mais alto do que qualquer palavra. Enquanto outros pressionavam, manobravam ou lutavam por influência, Catherine permitiu que a sua crescesse de forma silenciosa e constante, conquistada com graça, consideração e total dedicação. Funcionários do palácio que estiveram presentes posteriormente recordaram que o papel dela nas primeiras reuniões para a coroação do príncipe William não era para inglês, ver ou para simbolismo. Era essencial. Desde as primeiras conversas, Catherine ajudava a moldar não apenas os detalhes, mas toda a atmosfera e o significado da cerimônia. Ela não estava interessada em seguir a tradição simplesmente porque sempre fora assim. Queria que a coroação fosse vibrante, que criasse uma conexão profunda, que ressoasse com as pessoas, especialmente com a geração mais jovem que observava atentamente. Foi Catherine quem sugeriu que os jovens desempenhassem um papel visível na procissão, dando à futura geração uma presença literal naquele momento. Foi Catherine quem propôs maneiras de homenagear a Rainha Elizabeth II que respeitassem o passado, ao mesmo tempo que apontavam suavemente para o futuro, mesclando legado com propósito, firmes e inabaláveis, o que conquistou todos os conselheiros presentes. Enquanto as ações de Camila se tornavam cada vez mais notórias e frequentemente questionadas abertamente, Catherine se movia com tanta naturalidade que não encontrava resistência alguma. Sua influência não era anunciada. Não precisava ser. As pessoas simplesmente a sentiam.
Assessores do palácio a descreviam como ponderada, atenciosa e completamente em sintonia com William. Os dois não se baseavam em títulos, hierarquia ou comando. Trabalhavam como iguais. Uma fonte interna resumiu a situação. Onde William trazia força, Catherine trazia equilíbrio. Juntos, eles moldavam silenciosamente a coroação de maneiras que surpreenderam muitos dentro do palácio. Não houve manchetes marcando a ascensão de Catherine, nenhum anúncio dramático, apenas uma presença constante que se tornou impossível de ignorar. O palácio nunca declarou oficialmente sua importância porque não precisava. O público já a pressentia. Após anos de escândalos, tensão e um cansaço geral com a família real, as pessoas encontraram conforto na ascensão discreta de Catherine. Ela transmitia segurança, solidez e tranquilidade, refinada sem ser distante, bela sem arrogância, elegante, sem se impor aos holofotes. As pesquisas discretamente confirmaram o que os assessores já vinham observando há algum tempo. O público não estava reagindo a títulos ou linhagens, estava respondendo a algo mais raro: autenticidade. Nessa autenticidade, Catherine estava se tornando o que Camila nunca conseguira ser completamente: um símbolo de confiança. O que tornava tudo ainda mais notável era que Catherine jamais tentara substituir ninguém. Ela nunca competiu com Camila. Ela simplesmente personificava a direção para a qual a monarquia estava caminhando e, de certa forma, o que ela havia representado um dia. Por trás dos portões do palácio, enquanto o poder mudava de mãos de forma sutil, mas inegável, uma verdade se tornou clara para aqueles que observavam atentamente. A futura rainha não estava esperando por uma coroa, ela já estava bufando, agindo como uma. Mas assim que a visão de William e Catherine começou a tomar forma, ocorreu uma reunião secreta, uma que, bufando, ameaçou desmantelar tudo o que o palácio havia se esforçado tanto para administrar em silêncio. Num canto tranquilo de Windsor, o rei Charles chamou a princesa Anne para uma conversa particular. Fontes, risos, descreveram mais tarde o encontro como tenso, contido e profundamente pessoal. O que foi dito e o que Anne se recusou a fazer tinha o potencial de mudar completamente o rumo da família real. O encontro começou de forma educada, mas o peso por trás dele era enorme. Charles, sob crescente pressão de Camila, tentava retomar o controle. Ele queria que Anne revertesse a ação discreta, porém decisiva, que havia mantido Camila fora dos preparativos para a coroação de William. Para Camila, foi uma humilhação imperdoável. Para Charles, representou uma ruptura na frágil unidade que ele passara anos tentando reconstruir. Mas Anne não viera a Windsor para se isolar. Ela viera como sempre, não para proteger sentimentos, mas para proteger a coroa. Charles argumentou não como rei, mas como marido. Falou de lealdade, de redenção, de uma mulher que suportara julgamentos e acreditara ter finalmente conquistado seu lugar. Ela é minha esposa, teria dito ele com a voz embargada pela emoção. Era mais do que uma declaração, era um apelo. Mas como isso afetará Camila? Poderia ser o fim de sua influência? Vamos analisar mais de perto. A influência decrescente de Camila. O rei Charles estava sentado sozinho, o peso de décadas pressionando seus ombros. O tempo havia deixado suas marcas nele, tornando-o dolorosamente consciente do que o futuro poderia reservar. Naquele momento, o caminho à frente parecia estreito, rígido e implacável. Ele não só não conseguira influenciar a opinião de Anne, como fora forçado a encarar uma verdade muito mais dura. Sua influência, antes abrangente e incontestável, já não era absoluta. A autoridade na qual ele tanto se apoiara agora tinha limites claros e impossíveis de ignorar. Camila fora seu refúgio. Durante bufa anos de escrutínio público, atenção implacável da mídia e lutas pessoais, ela fora sua âncora. Sua presença constante lhe oferecia conforto quando o mundo parecia cruel e inflexível. Mas agora, em vez de ser a cola que mantinha a família unida, ela havia se tornado a própria linha divisória que a atravessava. Um silêncio pesado e desconfortável pairou sobre a sala, enquanto as palavras se esvaíam e a conversa se dissipava. No fim, Charles já devia ter compreendido o inevitável. Esta era uma luta que ele não podia vencer. Anne não agiu como uma irmã preocupada com a família, nem como uma aliada oferecendo consolo. Ela era firme, inabalável, como uma guarda postada nos portões. Sua postura irradiava força e determinação.
Não havia hesitação em sua postura, nenhum lampejo de arrependimento em seus olhos. Quando o momento terminou, ela simplesmente se levantou, acenou brevemente com a cabeça e saiu. Sem palavras finais, sem tentativa de amenizar o impacto, sem gestos, bufa em direção à reconciliação. Foi o fim. Não haveria aparições conjuntas, nem sorrisos cuidadosamente ensaiados, nem demonstrações de união para tranquilizar o mundo. A reunião terminou e, com ela, a ilusão de que ainda existia harmonia dentro dos muros do palácio. O que se seguiu não foi uma explosão de raiva, mas uma tempestade silenciosa e latente, uma tensão lenta e deliberada que se desenrolaria a portas fechadas, com movimentos calculados e resistência silenciosa moldando o futuro da própria instituição. Ana havia traçado sua linha na areia. Guilherme havia tomado sua decisão. E Carlos, mesmo usando a coroa, começou a compreender uma dolorosa verdade sobre o poder em uma monarquia. O poder nunca é verdadeiramente seu. Ele é emprestado, transmitido pela tradição, protegido pela lealdade familiar e remodelado por aqueles que estão dispostos a lutar por sua visão do que a coroa deveria representar, não importando o custo para os relacionamentos pessoais. À medida que as tensões atingiam o auge, os assessores do palácio agiram rapidamente. Um comunicado foi redigido com extremo cuidado. Cada palavra foi escolhida, cada frase polida. Contudo, o que o comunicado deixou subentendido falou mais alto do que as próprias frases cuidadosamente construídas. Quando o palácio finalmente o divulgou, a mensagem era quase vazia. O anúncio foi calmo, conciso e intencionalmente vago. Minimizou qualquer indício de conflito, apresentando uma aparência de perfeita coordenação. Divulgado discretamente pelos canais oficiais da realeza, o comunicado mencionava apenas a cooperação contínua entre os membros da família real em apoio ao príncipe de Gales. Nenhum nome individual foi incluído. Notavelmente, o nome da rainha Camila estava completamente ausente. Esse silêncio tornou-se o foco principal. Comentaristas, analistas e a mídia imediatamente se apropriaram da linguagem utilizada. A ênfase repetida no apoio ao príncipe de Gales dominou as manchetes. Na comunicação da realeza, o silêncio pode falar mais alto do que declarações, e a ausência de Camila era impossível de ignorar. Os observadores interpretaram isso como uma confirmação. A rainha consorte havia sido marginalizada e nenhuma explicação seria dada. Dentro do palácio, a calma demonstrada ao público era apenas uma máscara. Por trás das portas, a tensão e a urgência reinavam. Memorandos internos circulavam rapidamente. Mantenham o foco na mensagem, evitem especulações, não falem com a imprensa. Os funcionários foram instruídos a negar conhecimento das reuniões de planejamento e, principalmente, a se abster de mencionar Camila em qualquer discussão relacionada à coroação. Seria essa a mão silenciosa do príncipe William exercendo a autoridade das sombras? Ou a influência da princesa Anne havia se tornado tão inegável que até mesmo as palavras da coroa agora carregavam sua força e determinação inabalável? Vamos analisar mais de perto. Aviso real da princesa Anne. Em uma reviravolta chocante, uma carta particular escrita pela princesa Anne veio à tona. Ela era destinada apenas a uma pessoa, seu irmão, o rei Charles. Nunca deveria ter sido compartilhada com mais ninguém, mas o que revelou atingiu diretamente o cerne de tudo o que a família real diz representar. Algumas semanas antes de Camila ser discretamente afastada do planejamento da coroação do príncipe William, Anne tomou a atitude incomum de escrever para Charles. Só isso já causou estranheza. Ainda mais surpreendente foi a forte emoção por trás de suas palavras. Embora escrevesse em seu estilo calmo, formal e disciplinado de sempre, a mensagem carregava algo muito mais profundo e perturbador. Na visão de Anne, a monarquia estava se afastando lentamente de seu verdadeiro propósito. Ela escreveu sobre o peso da tradição, não apenas sobre aqueles que a carregam hoje, mas também sobre o futuro que ela deveria proteger. Suas palavras não foram motivadas por ciúme ou rivalidade pessoal. Elas emanavam de uma preocupação genuína. Ela alertou que, sem limites claros e disciplina rigorosa, a monarquia poderia se tornar o que ela descreveu como um espetáculo de contradições, um lugar onde a imagem se torna mais importante do que o significado e as aparências importam mais do que o dever. Ana nunca mencionou Camila diretamente, mas a mensagem era fácil de entender.
Ela falou sobre os riscos da opinião pública e como a confiança começa a enfraquecer quando os relacionamentos privados parecem mais importantes do que a responsabilidade para com a nação. Seu tom era firme, direto e sem rodeios. Ela descreveu William como o último pilar forte que combina o respeito pela tradição com o pensamento progressista. Essa foi uma declaração poderosa. Demonstrou não apenas sua confiança nele, mas também sua convicção de que o futuro da coroa agora depende de suas decisões. Ela instou Charles a dar um passo atrás, não como um irmão ouvindo sua irmã, mas como um rei que jurou proteger a monarquia acima de tudo. Ela argumentou que deixar ir poderia doer, mas em sua opinião era necessário para a sobrevivência da monarquia. O que você acha da forma como a princesa Anne tratou Camila? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever.